Boa noite. Rapaz. A paz para todos. Fala boa noite. Ah, a tampinha tá lá. Boa noite. Então, seguindo naquilo que o Pai nos orientou, né? A gente vai fazer a leitura dos Salmos, um para cada dia. Então hoje, dia 2 do mês 3, nós vamos ler o Salmo 2, né? E começa assim, garganta. Por que as nações se reúnem e planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tolos, tramando em vão? Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido, dizendo: vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Do seu trono no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa, em sua ira, ele vai falar. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. O Senhor anuncia: eu mesmo escolhi o meu rei. Coloquei o seu trono em Sião, no seu santo monte. Aqui em Sião ele diz assim, isto é, o monte onde ficava o templo na cidade de Jerusalém. E o rei diz: vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor, porque ele me disse, o rei que disse isso, você é meu filho, hoje o gerei, hoje dou a você toda a sua glória, ou hoje é o dia da sua coroação, ou também hoje eu me tornei seu pai. Basta você me pedir e eu lhe darei todas as nações da terra como herança e o mundo inteiro como sua propriedade. Governe as nações com justiça e firmeza, com vara de ferro. Esmague os povos rebeldes como se fossem vasos de barro. Vocês, reis da terra, sejam sensatos. Líderes do mundo, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo. Sirvam ao Senhor com temor. Respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. Ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado, isso vai acontecer muito mais depressa do que vocês pensam. Porém, as pessoas que confiam nele serão felizes, muito felizes. O que dá para falar nisso? Nada. Que a gente já teve muita oração hoje, muitas respostas. E aí vem esse salmo aqui só para confirmar. Mas a gente não pode falar. A única coisa que a gente pode dizer é: leiam, releiam o Salmo 2 hoje, porque é como um recado. E como tudo na palavra de Deus, ele é um recado reto, curto e grosso. Não tem meio termo, não tem quebra-galho. E é para todos. Líderes das nações, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo.
a gente tem que se segurar no que a gente fala, porque tem muita coisa que o Pai diz: aguentem calados. Então vamos repetir. Por que as nações se reúnem e planejam revoltas? Gente, quem está escrevendo isso aqui é Davi. Por que os povos fazem planos tolos, tramando em vão? Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido, que é Em vão. Jesus. Em vão. Dizendo: a gente vai quebrar suas correntes e acabar com essa escravidão. E do seu trono, no céu, o Senhor está dando risada. Sim. Ele ri. Aliás, ele tem um senso de humor maravilhoso. É. E ele faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Inclusive os nossos, quando a gente tenta planejar alguma Sim, coisa. porque sem que ele esteja abençoando. é tudo ilusão. Quando chega a hora certa, em sua ira, ele vai falar. Uhum. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. Tem alguns que já estão com as poucas coisas. O pai pediu para repetir a última coisa que eu falei. Tem alguns que já estão desorientados com as poucas coisas que estão acontecendo. Poucas coisas, bem frisado, porque isto é muito pouco. Só um cisquinho. Então, se vocês ainda não se entregaram, já deu o tempo. O Senhor anuncia: eu mesmo escolhi o meu rei. Coloquei seu trono em Sião, no seu santo monte. E o rei escolhido diz o quê? Vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor, porque ele me disse: você é meu filho. Uhum. Hoje o gerei, hoje dou a você toda a sua glória. Amém. Basta você me pedir e lhe darei todas as nações da terra como herança e o mundo inteiro como sua propriedade. Não é mais propriedade Do outro. né? Governe as nações com justiça e firmeza, com vara de ferro, Ou seja, sem moleza. Sem moleza. Esmague. Tá aqui. Essa é a tradução da Nova Bíblia, tá? Esmague os povos rebeldes como se fossem vasos de barro. Que do pó você veio e do pó você vai voltar, né? E isso está acontecendo. Para quem está meio iludido, achando que só está acontecendo algumas coisinhas aqui nos litorais, no Paraná, na Bahia, vai buscar na internet para ver o que está acontecendo no mundo, principalmente lá para aquele lado. E que a mídia não divulga o quanto isso está acontecendo de forma simultânea e acelerada. E ininterrupta, todos os dias. Vocês, reis da terra, sejam sensatos, líderes do mundo, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo. Sirvam ao Senhor com temor. Respeitem a Deus e façam dele a sua alegria. Ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés, antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado, isso vai acontecer muito mais depressa do que vocês pensam. Porém, as pessoas que confiam nele
serão felizes. felizes. Muito felizes. Amém, Pai. Bom, bem frisado, sem comentários, só ação. A gente deseja para vocês uma boa noite, abençoada por Deus, que Jesus, que é o nosso intercessor divino e o caminho direto para o Pai, esteja liberando toda a ajuda que cada irmão em Cristo precisa para passar por todas as dificuldades que nós já estamos passando e ainda estão por vir, e que amanhã seja um novo dia com mais novidades. E como eu sempre estou pedindo, Pai, que a sua justiça seja feita no seu tempo e que as máscaras caiam. Eu tenho que compartilhar uma mensagem que eu recebi hoje que é maravilhosa. Então, Me veio aqui. Que a pastora Thalita Pereira compartilhou. Que diz que ela conta uma história. Que numa ilha tinham muitos escravos perdidos, que de repente chegou um navio e trouxe para esses escravos roupas maravilhosas de príncipes, enfim, tudo que eles nunca tinham, sabe, usufruído. Falando que eles tinham sido adotados por uma linhagem real, né? E aí, quando eles embarcaram, boa parte desses escravos foram fazer atividades de escravos. Poucos deles sentaram na mesa para se fartarem como quem realmente estava recebendo aquela herança, né? Porque não basta você receber a herança, você tem que ter fé e acreditar que foi adotado. É claro que ela contou, vão lá no perfil dela, pastora Thalita Pereira, como é que fala? A história completa é mais legal, tá? Eu tô tentando lembrar aqui. Mas o sentido é esse. Ele é pai de todos. Mas realmente só vai poder se apoderar da herança e de ser reconhecido como filho quem acredita que é filho. quem assumir que é filho. Quem assumi-lo como pai. Né? Só depende de você, sabe? Tudo é uma guerra gigantesca do mal contra o bem. E os navios com um monte de badulaques estão espalhados aqui nas nossas portas, oferecendo salários, carros, televisão, passeios, baladas, comida, um monte de coisa. Tudo é bom, né? Mas o que você coloca como prioridade na sua vida? Na verdade, qual é o navio que você vai entrar? Essa é a pergunta. Né? Tem esses navios que estão enganando as pessoas. Sim. Agora, existe aquele que realmente veio entregar tudo que é seu porque é do Pai. E você só precisa acreditar. Você não precisa fazer mais nada. É só acreditar, ter a fé que você é filho dele e não é filho da mentira. Expulsa o pai da mentira da tua vida. Não, na verdade não basta só acreditar. Você tem que agir. Agir como tal. Agir, né, é o que ele sempre me cobrava muito. Levante a sua cabeça e haja como meu filho. Porque quem acredita se comporta como tal.
quem realmente acredita. Isso não quer dizer que você é mais do que ninguém, não. Quer dizer que você pode servir como um farol para acordar outros tantos que também estavam dormentes como você, né? Para que possam alcançar aquilo que eu tenho para todos. Exato. Né? Enfim, mas vai lá que é uma história muito legal. Então é isso, gente. Quer dar boa noite? Quer dar boa noite? Dá boa noite? Fala boa noite. Ela falou. Boa noite. Boa noite. Papai pentelho. É pra agitar, né? Deus Então é abençoe, isso, gente. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Que Deus ilumine e acalme e traga mensagens boas nos seus sonhos. E que amanhã a gente possa, com as bênçãos de Deus, nos ver novamente. Amém. Amém.